Você que começa a nos assistir por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial do Pastor Miranda. Seja bem-vindo. Aproximadamente nesses 90 minutos que nós teremos de culto ao Senhor, grandeando, dizendo aproximando 1h30. Eu quero convidar você que está nesse momento aí, na sua casa, na sua rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, também seja na página da Igreja Batista Memorial do Pastor Miranda, que Deus passar alguns momentos bendizendo, louvando e exaltando esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero iniciar esse culto desejando a todos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando os corações, tanto dos irmãos que já se encontram presentes aqui, como você também, que vai nos acompanhar nessa live, onde estaremos bendizendo o nome desse que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero orar, dando início a esse culto, quero convidar a igreja, se pudesse colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não viu o seu irmão que está à tua direita ou à tua esquerda, é ele, graça e paz, boa noite, Deus abençoe, e que possamos nesse momento estar em plena comunhão do Senhor. Feche seus olhos, Eterno, em nome de Jesus. Estamos nessa hora na tua presença, queremos te bendizer, glorificar e exaltar o teu nome. Queremos pedir que o Senhor aceite toda a adoração que nós estaremos prestando a Ti, por intermédio dos cânticos, dos hinos sacros, da leitura da palavra, explanação da mesma, que seja uma noite de edificação, que hosanas das maiores alturas possam ser dadas a Ele, aquele que morreu na cruz do Calvário, os nossos pecados e otorgou sobre nós de libertação. Somos agora justificados, somos agora reconciliados contigo. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora se apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos consola, possa manifestar todo o poder, toda a grandeza, toda a honra, toda a glória, para que possamos, Senhor, com os corações jubilosos, render glórias e aleluias a Ti, repreende toda ação que possa ser contrária, leva cativa a nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos entender em espírito e em verdade aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, nós queremos te exaltar. Então dá uma dos teus anjos, para que os dardos inflamados do maligno possam ser repreendidos pelo escudo da fé, que a nós por carne foi dado no momento que nós falamos, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe grandemente nessa noite, que oramos crendo, agradecidos, no nome de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado é o nome de Deus, digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor. Para
It's
compartilhar uma leitura bíblica que encontra-se no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo 14, versos 3 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito peso, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá aos pobres. E bramaram contra ela. Jesus, porém, disse: deixai, por que a molestais? Ela fez de boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Todos, em verdade, vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvamos ao Senhor com o hino de número 306 do nosso cantor cristão. E após esse hino, a irmã Sandra estará louvando ao Senhor. Após o hino de número 306, vocês vão tomar assento e a irmã Sandra estará, como diz os antigos, abrilhantando o culto essa noite com uma participação especial. O caminho da cruz. Foi Jesus que abriu o caminho da cruz, não há outro meio de ir. Não querei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Vamos louvar o Senhor. Jesus que abre o caminho.
Boa noite, irmãos. Vocês estão sentados, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, porque nós vamos ler primeiramente o tema e a divisa da nossa campanha de missões deste ano. Amém? O tema é a solução de Jesus Cristo e a divisa é aquela ali. Então, no 3, meus irmãos. 1, 2, 3. A solução é Jesus Cristo. Divisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, nós glorificamos o Teu nome pelo Teu Evangelho, Senhor. Amém. Por tudo, Glória. Senhor, nós estamos aprendendo a Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, nossas necessidades, perdoa nossos erros, meu Pai, e nos dá cada vez mais amor pela causa, Senhor, pelos perdidos, por aqueles que ainda não ouviram do Teu Evangelho, Senhor. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos, meu Deus, e ensina-nos a ungir os nossos irmãos a andarem também. Perdoa o que não fazemos e já te desagrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, nós vamos agora cantar o hino oficial. A igreja também pode ajudar, tá bom? De missões nacionais desse ano. Tá bom? Amém? Somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vida para restaurar. Unimos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos
dia 11, quarta-feira à noite, véspera do Dia das Crianças, e o que nós conseguimos arrecadar será para juntar os valores de missões nacionais. Tá bom, meus amados? Senão nós não conseguimos ir, vamos ajudar os que podem. Tá bom? Amém? Amém, irmão Sandra. Deus abençoe. Temos aí um desafio, como foi dito, né? Se nós não podemos ir, nós vamos orar, mas também vamos contribuir para a campanha de missões nacionais. Já diziam, missões nasceu no coração de Deus. O Deus do Antigo Pacto, o Deus do Antigo Testamento, já era um Deus missionário. Quando nós lemos em Gênesis, o livro de Gênesis vai dizer, né, no capítulo, se não me engano, 12, que Deus vira para Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque de ti farei uma grande nação. Então, o intuito de Deus reconciliar o homem com Deus após a queda sempre manifestou o exagerado amor de Deus. Então, esses missionários que estão no campo, eles carecem do nosso auxílio, eles carecem da nossa contribuição, mas também eles carecem das nossas orações. Então, que nós possamos estar tirando dias da nossa semana, no nosso lar, na nossa casa, no teu momento de oração e colocar a campanha de missões nacionais diante do Senhor. Queridos, eu quero lembrar os amados que quarta-feira nós estaremos no nosso seminário Passo de Fé. Então, não deixe de estar conosco na quarta, você que está nos assistindo ou vai assistir esse vídeo, quarta-feira às 19h30. Quero convidar você para estar aqui na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, onde nós estaremos orando, lendo a palavra, aprendendo a palavra, mas também louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar pelos irmãos que carecem de oração. Nossa irmã Vera, né? Eu percebi que ela já retornou em algumas programações. Vamos continuar intercedendo por ela, porque com certeza o coração da irmã Vera deve estar um pouco fragilizado. Irmã Maria da Graça, né? Que lá na Pastoral News, ela destacou que adquiriu, né, nesse momento, mais uma vez, essa doença que virou algo, podemos dizer, entre aspas, do calendário brasileiro, ou do calendário mundial, que é o Covid, mas graças a Deus, a nossa irmã Gracinha está bem. Então vamos orar. Irmã Maria Bondelino, orar pela nossa irmã Maria Bondelino, irmã Maria José, orar também pela diaconisa Isabel de Sá. Então vamos colocar esses irmãos. A nossa irmã Maria José se encontra conosco. Está me vendo bem, irmã Maria José? Glória a Deus. Então Deus é bom. Houve cura. Maravilha, né, irmã Maria José? Porque eu já sou um ponto negro. Então, se tiver dificuldade de ver, o negócio piora. Mas graças a Deus, irmã Maria José está completamente recuperada para a honra e glória desse Deus poderoso. Queridos, vamos louvar mais uma vez ao Senhor com o nosso hino do Inário para o Culto Cristão. E é o nosso momento de dízimos e também de ofertas no altar ou na casa de Deus. Se você já separou a sua oferta para missões nacionais, não deixe de entregar. E uma coisa muito importante, você que faz parte dessa comunidade de fé, não deixe de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. No domingo passado, estava muito calor, né? Quem estava aqui sentiu. O nosso ar está precisando de uma manutenção. Na quarta-feira, né? A irmã Lúcia falou que aconteceu um milagre. Ele funcionou os dois normalmente. Mas se hoje estivesse quente, nós iríamos precisar contar mais uma vez um milagre. Porque assistir um culto com calor é uma coisa muito ruim, né? Eu estava lendo uma coisa sobre crescimento de igreja, e um dos pontos muito interessantes é a estrutura funcional. Isso é muito importante. Às vezes o restaurantezinho pé sujo, né? Como
alguém chamava, ou se falava, né? Ele tem a melhor comida. Você sabe que é um lugar humilde, ele tem a melhor comida. A comida é saborosa, a comida é boa, bem temperada. Só que, do lado desse restaurantezinho simples, classificado como pé sujo, né? Do PF, do prato feito, abriu agora um grill. Que é grill, né? Restaurantes são grill. E aí a comida não é tão boa. Não é tão boa como no restaurante simples. Só que você diz assim, pô, mas eu vou comer lá porque lá tem ar-condicionado, lá as cadeiras são acolchoadas, lá é melhor de se estar. Isso é uma coisa que se vive nesse tempo, nós como seres humanos. As pessoas, elas querem ir ao culto, ouvir a palavra de Deus, nós pregamos a palavra, mas eles querem um lugar que seja um lugar, como disse essa pesquisa, de estrutura o quê? Funcional. A mãe chegou com o neném começou a chorar, ela vai perguntar se tem o quê? Aniversário. E às vezes eu estou lá atrás no aniversário, me dá um nervoso, ver uma foto dizendo aniversário. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende isso. Porque precisa, isso é estrutura funcional. Uma igreja que quer crescer, ela precisa ter 8 marcas de qualidade. Isso é muito importante. 8 marcas de qualidade para uma igreja crescer. O tempo que nós estamos vivendo não é mais o tempo de 1950, e os bancos eram purinho, o calor, a irmã levava o leque de meia polegada. Entendeu? Os homens chegavam com o chapéu, botavam o chapeleiro, é diferente. John Stott tem um livro muito interessante, Ouça o Espírito. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, mas ouça o mundo. O mundo fala coisas que às vezes nós precisamos ter ouvido para quê? Não ouvir. Então, o teu dízimo, a tua oferta é para que nós venhamos construir estrutura funcional. Estrutura. Eu estou ficando velho, descobri isso, gente. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas que têm movimentado a minha vida. A primeira, eu não gosto mais de dormir fora de casa. Isso é coisa de quem está ficando velho, você sabia? Todo idoso ele quer dormir aonde? Na cama dele. Eu detesto ficar fora de casa. Eu deito na minha cama e falo sempre para você, não tem coisa melhor do que a nossa cama. A segunda coisa que é horrível para o idoso é a poluição sonora. Meu Deus do céu! Poluição sonora é algo horrível. E meus irmãos, eu vou contar um pecado aqui para vocês. A Igreja Batista Memorial nós chamamos de uma poluição sonora terrível. Teto alto, reverbera, a qualidade do som não é das melhores, entendeu? Também não vamos dizer que é a pior. E como que nós vamos mudar isso? Para que se torne estrutura funcional? Nossos dízimos e nossas ofertas. Ninguém vai chegar para a gente, vai dar um sistema fly de som, porque achou bonita a Ida com seus cabelos vermelhos. Não vou fazer isso aqui. É a nossa contribuição que faz com que a igreja cresça a estrutura funcional. Ah, pastor, como é que a gente faz para evitar esse reverberamento de som? Vamos chamar o Carlinho para ele dar uma assistência. O Carlinho é ótimo, conversei um dia disso com ele. Mas a gente tem que fazer uma acústica que seja favorável. Então, irmãos, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Esteja contribuindo na casa de Deus. Deus ama quem dá com quê? Com alegria. Então, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, nós vamos nos posicionar em pé e vamos cantar o número 193 de unidade para o povo cristão. E você pode sair do seu lugar para depositar o seu dízimo e a sua oferta. Se você está nos assistindo e você vive um dom chamado liberalidade, pastor Márcio, eu conheço o trabalho da Igreja Batista. A Igreja Batista é uma igreja de seriedade. Eu queria abençoar essa igreja. Entre em contato conosco pela página da igreja, pelo Facebook. Se você tiver conhecimento de algum irmão, entre em contato com ele. Ele também vai passar para você a nossa conta corrente e você pode abençoar com uma oferta de coração para a honra e glória do nome do Senhor.
hino de número 193, Maravilhosa Graça. Amém? Vamos orar com o diácono Antônio Felisberto? Maravilhoso Deus e eterno. Glória a Jesus. Agradecido Deus, nós somos por ter a oportunidade de estarmos na sua casa. Louvado a tua nome. Amém. Pedimos, Senhor, por tudo. Em agradecimento das ofertas, envia a nossa vida, perdoa nossas
falhas, assim eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, mesmo vocês podem se assentar, mesmo assentados, eu quero, nesse domingo, eu não poderia, né? Porque isso é praxe nas igrejas batistas. Se nós estamos em campanha de missões, é muito importante nós falarmos da campanha de missões. Costuma-se dizer que o ser humano, ele precisa ouvir muitas vezes para que aquilo que ele estiver ouvindo possa estar gravado e ele possa pôr em prática o que ele tem a oportunidade de ouvir. Se nós queremos lograr êxito na nossa campanha de missões, então entendemos que se faz importantíssimo falar de missões. O tema dessa campanha é um tema extremamente simples, mas muito sugestivo, quando o tema diz que a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Eu queria rapidamente não pregar a respeito disso, porque existe um insight, existe uma ideia muito importante que eu tenho amadurecido na minha mente a respeito dessa situação. Quando nós falamos que Jesus Cristo é a solução, nós devemos ou temos a obrigação de fazer com que a igreja de Jesus se torne imprescindível. Esse é o que eu pensei, imprescindível. Eu gosto do texto da palavra porque o texto da palavra de Deus é uma coisa extraordinária, né? Eu tive um professor norte-americano, né, da junta de Richmond, quando ainda sustentava o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, chamado Jerry Stanley Key. Jerry Key foi casualmente pastor da irmã Joselita, que foi daqui, e ela sempre falava, na época que ela trabalhava com a Margaret Oates, que era uma das reitoras, né, do antigo IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, hoje é CIEM, e ela sempre falava de Jerry Stanley Key. Por muito tempo ele foi pastor na Igreja Memorial da Tijuca. E Jerry Stanley Key, um americano missionário, ele, dando aula de homilética, arte de criar sermões, ele falava uma coisa para os seus alunos: vocês precisam em todo momento estarem atentos. E na época que eu entrei no seminário, a internet não era tão avassaladora como é nesse tempo. Então, a mídia televisiva ou os jornais era um meio extremamente poderoso de notícia. E ele dizia assim: vocês precisam ler jornais, vocês precisam ver repórter, vocês precisam estar antenados no que está acontecendo ao redor de você. Mas ele também falava uma coisa muito interessante: além de vocês estarem perceptíveis às notícias, vocês também precisam estar atentos a pequenas coisas. Pequenas coisas. De repente você está passeando num lugar e você foi numa loja e você viu uma limitação de trigo. Né? Isso aqui não é trigo, provavelmente, que até se espalha lá, não vai ser uma semente, está mais com joio. E aí você viu aquilo com aparência de trigo, e Deus com certeza deu a você um sermão, a parábola do trigo e do joio. Cara, essa semana eu estava vendo um podcast interessante, onde apareceu um saxofonista. O nome desse saxofonista é Derito, se eu não me engano. Ele muito tempo tocou com o falecido Jô Soares, né? Tanto no programa do Jô como em outros programas. E ele destacou uma coisa: o entrevistador do podcast vira para ele e pergunta assim: por que você, Derico, disse que
o Jô Soares para você era como um pai. E ele explicou. E ele falou assim, um dia, estava no camarim e estava decidido a sair do programa. Eu fui, bati na porta do camarim do Jô e falei com ele se eu podia conversar com ele. E ele falou, entra, chamou para entrar e ele falou assim, olha só, eu saio do jogo, eu estudei muito tempo música. E eu não estudei música para ser exemplo de piada. Eu sou músico e eu quero dizer para você que eu não vou mais fazer parte do quinteto. Eu estou saindo. Ele disse que o Jô Soares olhou para ele e falou assim, daí eu posso te falar uma coisa? É claro, o dia que você for imprescindível, você pode ir embora. Existem palavras que nós vamos ouvir, e eu tenho isso. E eu preciso entender o significado, o sinônimo da palavra. O que é ser imprescindível? Imprescindível é alguém que faz falta, é alguém importante. Dentro de uma tônica, ser imprescindível está no posicionamento o seguinte. O Jorge é um grande empresário. Eu estou trabalhando na empresa dele. Eu sou um engenheiro que faço parte da construtora do Jorge, mas eu ainda não tenho uma coisa que chama know-how. O Jorge, ele é dono de uma firma de engenharia. E a firma do Jorge é uma firma conceituada no ramo da construção, porque o Jorge se tornou famoso, imprescindível. O que Jô Soares falou para o Deri foi uma coisa simples. O dia que você for famoso, as pessoas conhecerem você, você pode ir embora. Mas enquanto você não é imprescindível, o Jô Soares falou o seguinte para ele, me aproveita, porque eu sou o quê? É mais ou menos assim. Se você cola com duro, você é o quê? Mas se você cola com rico, você pode ficar o quê? O mundo é assim. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, é verdade. A igreja precisa entender que é imprescindível. Sabe por quê? Porque Jesus é famoso, Jesus é poderoso. E ele mesmo fala na sua palavra que sem mim nada podeis o quê? Vocês querem entender? Se eu estou aqui na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, e essa igreja comporta aproximadamente 2.000 pessoas, eu posso ir embora a hora que eu quiser, porque eu me tornei o quê? Imprescindível. Sabe o que vai acontecer? Eu vou virar e vou falar assim, ó, entendi que meu tempo como pastor Batista acabou e eu vou abrir um novo trabalho. O que vai acontecer, gente? Pessoas que fazem parte da igreja, que me conhecem, sabendo que eu sou imprescindível, comecei um trabalho, o que elas vão fazer? Isso que acontece. Jesus é imprescindível. Então, quando nós falamos que Jesus é a solução, nós precisamos aproveitar o que Jesus é, o que Jesus fez. Vocês lembram que a palavra do Senhor diz? Uma mulher que tinha um fluxo, ouvindo a sua o quê? Fama. Falou, ó, se eu apenas tocar, ficarei o quê? Só que a igreja precisa entender quando fala que Jesus é a solução, ou a solução é Cristo, que quando Cristo se torna imprescindível para nós vamos entender uma coisa interessante, que ele mesmo disse, sem mim nada podeis ver. A igreja não é imprescindível nesse tempo, porque ela largou aquele que é imprescindível, redundante, mas deu para você entender. Quando a igreja se torna imprescindível, é porque ela está dando sequência naquilo que Jesus o quê? Estabeleceu, ele tem o local. Então, quando nós falamos a
solução é Jesus Cristo. Existem algumas coisas interessantes no texto de João capítulo 3, versículo de número 16. A primeira, por que Jesus é a solução? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A solução é Jesus. E a Junta de Missões Nacionais quer transmitir isso ao povo brasileiro, mas para que o povo brasileiro, mas para que eu e você possamos entender que a solução é Jesus Cristo, nós temos que ter a compreensão do amor de Deus em ter entregado o seu Filho. Jesus é a solução a partir do momento que eu tenho a compreensão que Deus largou a sua glória, tabernaculou entre o homem, fez-se homem como nós, morreu na cruz do Calvário para demonstrar o seu grande seu grande amor. A solução é Jesus Cristo. Quando eu passo a entender o grande amor de Deus, quando eu passo a entender o grande sacrifício de Jesus em morrer por mim e por você, aonde? Na cruz do Calvário. A mensagem do Evangelho se resume nisso, em mostrar que Jesus pode ser, é a solução, porque é a manifestação da bondade, do amor, da entrega, da obediência. Por parte de amor, entrega, do amor do Pai, entrega a obediência do seu Filho. Só que não acaba aí. Jesus é a solução. Quando eu tenho o grande amor de Deus em ter dado um Filho, Jesus é a solução. Não é para uns, não é para dois, não é para três, não é para quatro, não é para cinco. Jesus é a solução para todo aquele que nele crê. Jesus é a solução no exato momento que você passa a crer. As pessoas creem em Confúcio, as pessoas creem em Lao Tse, as pessoas creem em Mohammed, as pessoas creem em Siddhartha Gautama, as pessoas creem nos santos canonizados, mas o interessante é que nós precisamos crer no Filho. Vocês lembram lá que Jesus fala? Jesus ele usa um exemplo, porque ele é a solução, porque faz-se necessário crer nele. Hoje, nós estávamos almoçando no meu lar, eu, minha esposa, meus filhos, e de repente deu um pico de luz. Nós achamos que a luz havia o quê? Acabado. Só que nós percebemos que a luz da outra parte, da copa, cozinha da copa, estava ali ainda acesa. E daqui a pouco a lâmpada deu um estalo e o Zé falou assim, queimou. Mas o que isso tem a ver com crer em Jesus e o que o Evangelho de João diz tudo? Antes de eu vir para cá, eu sou um cara de grande estatura. Geralmente o padrão de uma casa é que ela tenha 3 metros e quê? Do chão ao teto. Do chão ao teto. Só que a minha mão estendida não alcança 3 metros. Eu precisei de quê? De uma escada. Jesus vira e diz, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai. Não tem como você provar do amor de Deus, do reconhecimento da morte do unigênito e adquirir vida eterna, se você não passar por esse caminho chamado quem? Jesus. Ele está dizendo, para que você vá ao Pai, para que você se reconcilie com Deus, entre aspas, eu sou o quê? A escada. Eu sou aquele que faz você chegar ao andar, faz você chegar à altura que você pretende chegar. Então o texto diz, Jesus é a solução é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo, quando nós compreendemos o amor de Deus em ter dado o seu Filho único, demonstrando a sua bondade, a sua preocupação, a obediência do Filho. Mas isso se manifesta ao ponto que me leva a crer nele. Crer
existe um hino que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor, na fé, e o meu amor estão firmados a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Onde você tem depositado a sua solução? Minha saudosa mãe, quando ela completou 50 anos de idade, no dia 15 de fevereiro de 1900 alguma coisa, algo errado com isso, ela virou e falou assim: hoje eu vou celebrar os 50 anos, não fazendo churrasco. Ela não botou partido alto, ela não sambou, ela não botou Bezerra da Silva para tocar, ainda era vitrola, quem lembra disso, né? Na vitrola, ela não bebeu cerveja. Ela falou assim: eu vou na igreja celebrar meus 50 anos na igreja. Minha mãe foi, daqui a pouco ela voltou, uma prima dela, né, que a gente chama de tia Neide, que mora no município de Lenópolis, estava com ela, e a minha mãe falou assim: agora eu sou uma cristã, porque nesses 50 anos de vida, eu estou completando hoje, no dia 15 de fevereiro de 1900 alguma coisinha, eu entendi que eu não posso viver sem Jesus. E eu lembro certa ocasião, sentado na cama junto a ela estava escutando um louvor, e casualmente, né, eu também comecei a cantar com ela aquele louvor. Ela escutava tanto que você acaba ficando familiarizado. E eu fiz a seguinte pergunta a ela: mãe, por que a senhora entregou a sua vida a Jesus? E ela rapidamente fez um retrospecto da vida dela, quando morava em Marechal, na Piracaia, quando meu bisavô era da primeira igreja batista de Oswaldo Cruz, a tia dela da PIB de Marechal Hermes, a avó da Assembleia de Deus. Ela falou assim: fui à igreja. Mas naquele dia que eu entendi a mensagem, algo permeava no meu coração. E eu falei: o quê? Medo de morrer. Ela não tinha medo. Então eu entendi que todo aquele que crê nele não perece, mas tem o quê? A vida. Ela soube aonde agora está depositando a sua fé. Ela entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela entendeu que os rudimentos que provavelmente ela viveu na infância, que foi uma semente, não levariam, justificaria ela de entrar no céu. Ela entendeu que os rudimentos que ela viveu no cotidiano da sua vida não estaria oferecendo a ela graça nenhuma, a não ser a compreensão que Deus amou o mundo, que Jesus Cristo é a solução, que o Filho unigênito morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falo uma coisa para você, e aí eu acredito, porque eu estou pendurado nisso a semana toda, acredito que a igreja deixou de ser imprescindível, porque o homem natural, ele está tão preocupado com a sua vida, e esquecendo que a vida não se resume só no aqui, mas a vida também se resume no pós-vida. Monteiro Lobato, um grande escritor, né? Ele falava de Cuca, ele falava do Saci Pererê, ele falava do Minotauro, ele falava de alguns personagens. A cultura brasileira tem alguns personagens, né? Curupira, lembra disso? Só que existe uma coisa: quando você morre, quando você deixa esse tabernáculo chamado terra, você não vira Saci Pererê, você não vira Lula sem cabeça, você não vira Cuca, você não vira Rabicó, você não vira Curupira. A Bíblia diz que Jesus é a solução, porque ao homem está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso o quê? O juízo. Jesus é a solução, porque a Bíblia diz: o pó
volte à terra como dantes, e o Espírito a Deus, o qual concedeu. Jesus é a solução, porque ele sabe que ele é o único meio que pode novamente restaurar a criação com o seu Criador. Ninguém pode, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Posso lhe fazer uma pergunta, sem perspectiva, no adágio, num tipo de terror psicológico? Se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde você vai? Certa ocasião, um homem estava no elevador, um pastor, e entrou um daqueles meninos bem levado, né? Quem é professor sabe disso, irmã Sandra, professora, né? Tu olha para a cara daquele cara e fala assim, rapaz, isso aí bota fogo na floresta. E ele estava no elevador e de repente um garoto começou a olhar para ele, viu ele com a Bíblia embaixo das axilas, né, o braço, e ele virou assim, senhor pastor? E aquele homem, né, na sua simplicidade, sim, sou pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? E aí ele falou, claro, qual é a distância do céu para o inferno? O pastor coçou a cabeça e falou assim, como é que é? Qual é a distância do céu para o inferno? E aquele pastor virou para aquele menino levado e disse assim, eu não sei te dar essa resposta. E o menino falou assim, por isso que eu não creio em Jesus Cristo. Chegou ao térreo, né, onde desceu, ele sai do elevador, a porta da saída, dá uma distância aproximadamente de uns 7 a 8 metros. Quando ele chega na rua, ele é atropelado e vem a óbito. O pastor olha aquele menino inerte, com dó, e diz assim, a distância que separava ele do céu para o inferno era de 8 metros. Se você morrer hoje, para onde você vai? Jesus é o quê? A solução. A solução é Jesus Cristo. Mas existe um terceiro e último ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O grande amor de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A única religião que ela tentou desenvolver a perspectiva de vida eterna, sabe quem foi? Ou a única nação, né? Não religião, foi os egípcios. Quando você pega a cultura egípcia, você sabe muito bem que a historicidade diz que na invasão dos bárbaros no Egito, eles saquearam os sarcófagos. Por quê? Porque o processo de mumificação, né, como diz a medicina é desenvolvida no Egito, e eles tinham um preparo extremamente poderoso de mumificar uma pessoa. E os faraós, eles acreditavam na vida após o quê? Após morte. Eles acreditavam que iriam ressuscitar. J.K. Juscelino Kubitschek, se você nunca viu, pare para ver a vida de J.K. Ele acreditava que ele era a encarnação de um faraó. Isso não é invenção de crente não, né? Isso aí é comprovado. Um aspecto de estratégia, ele leva a capital do Brasil para Brasília, tirando da antiga Guanabara, Rio de Janeiro. Você pode pegar o mapa mundo e você vai ficar no meio, certinho. Brasília. Plano. E o que JK faz? Ele diz que é a reencarnação de, esqueci agora o nome do faraó, e ele faz o seguinte, em períodos, não sei agora, não lembro desde quantos anos, o Sol se posiciona, e todo mundo sabe que o JK está enterrado aonde? Em Brasília. Quem não sabe passou a saber. Ele está enterrado em Brasília. E o Sol bate certinho no túmulo dele. Foi projetado para isso mesmo, né? O Xanimaia, aí tem outras coisas que eu não vou perder aqui com vocês falar, que nós estamos tratando disso. Mas ele acreditava que ele era a encarnação do faraó, então ele acreditava que ele morto poderia voltar o quê? A vida dos faraós que iriam.
Só que quando falamos de Jesus sendo a solução, Ele é o único que pode outorgar vida a quem está o quê? Morto. Por quê? Simples. Porque Ele é o único que conseguiu vencer o quê? A morte. Quem você conhece que venceu a morte? Quem foi que desceu ao Hades, ao Geena, ao Sheol, ao Tártaro, ao inferno e pregou aos espíritos em prisão? Quem foi aquele que destronou principados e potestades? Quem foi aquele que tirou a vantagem que o diabo levava com o pecado do homem, levando cada vez mais a se aprofundar ou se meter numa vida pecaminosa? Jesus Cristo. O texto de João, capítulo de número 11, relata isso. Não, Lázaro não morreu, mas ele dorme. Sim, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Jesus vira para a irmã de Lázaro e diz: quem crê em mim, ainda que esteja o quê? Certamente virá. Existem 3 manifestações de morte na vida do homem. A primeira é a chamada espiritual. O pecado faz separação entre nós e o salário do pecado é o quê? Então o homem que não teve ainda Jesus como solução, ele está morto o quê? Espiritualmente. O segundo momento da morte, e nem todos provarão disso. Às vezes eu penso assim, não, todos vão morrer. Não, a Bíblia diz ao contrário. Se Jesus voltar hoje, agora, os que estão vivos terão seus corpos o quê? Não provarão da morte física. É morte física. E aí Jesus vira para as irmãs de Lázaro e diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, ainda que esteja morto físico, certamente o quê? Por quê? Porque Ele é o que tem a vida eterna. Eu só posso dar aquilo que eu. Quem você conhece nesse cenário religioso que pode oferecer vida eterna? Quem? Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Todo o poder lhe foi dado. Ele é o único que pode. E Ele é tão poderoso que existe um terceiro aspecto da morte: espiritual, física, e o terceiro é o quê? Eterna. A Bíblia diz que o lago de fogo não foi criado por homem. O lago de fogo foi criado por diabo e seus anjos. Mas o diabo disse assim: eu não vou sozinho. Eu vou levar o homem a uma vida pecaminosa para que ele morra eternamente. Jesus é a solução. Por quê? Porque Ele demonstra o amor de Deus ao mundo. Jesus é a solução porque Ele é o Filho que foi dado como resgatador, como aquele que tem poder para comprar o homem do mercado do pecado. Jesus é a solução, por quê? Porque Ele é aquele que diz que quem crê nele passou da morte para a vida. Jesus é a solução, porque é o único que pode dar vida ao quê? Só Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus. Ninguém pode oferecer salvação senão Jesus Cristo, porque a solução é o quê? Eu termino essa palavra destacando o que disse na palavra introdutória. Vai ser necessário, então, se nós queremos mostrar que a solução é Jesus Cristo, fazer mais uma vez com que a igreja seja imprescindível. Ele é o famoso, e nós só precisamos colar com ele, difundir o que ele fez, para que sirva de testemunho, provavelmente para algumas pessoas, que às vezes botam a cabeça no travesseiro, com medo da morte. Para algumas pessoas que sentem, como diz certo filósofo,
um vazio no coração do tamanho do mundo. Para certas pessoas que estão querendo encontrar respostas para indagações que no dia a dia, no cotidiano, sempre estão fazendo. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Você está sofrendo porque você quer sofrer. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a solução. Que o Brasil, que você possa nessa noite entender o grande amor de Deus, a entrega do unigênito, a fé que te leva a crer e a vida eterna que Ele pode te proporcionar. Que Deus nessa noite em Jesus poderosamente esteja nos abençoando. Posso dizer um amém? Amém. Lindos, vamos nos colocar em pé. Estamos chegando na parte final do nosso culto, momento da ceia do Senhor. Nós vamos louvar a Deus no hino de número 123. Você que é batizado, membro de uma igreja batista, em plena comunhão, quero convidar você a participar desse momento, a ceia do Senhor. Então, vamos abrir nossos cantores no hino de número 123. Quero convidar os diáconos que estão instalados para esse serviço. Vem cá, irmão. Vou chegar, chegando. Já conheço a Marcela, irmão, por esse carro aqui. Já conheço a Raquel, irmão. Já conheço o filho. Pois só diácono, para promover. Só seguir a diaconisa que pode servir. Louvemos o Senhor e nos números 123. Seja bendito por Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores vendeu. Esse sangue derramado como mais que provação, os
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Nós vamos fazer leitura, mas conceder aqui os irmãos que não receberam ainda. Irmãos, o texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ensina assim. Paulo diz que recebeu, e ele vai falar: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, do Senhor Jesus, na noite que foi traído. Tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Antes de nós comermos o primeiro elemento, o pão, vamos fazer como o texto ensina, da graça. Convidar a diaconisa Marcela, ela vai estar orando neste momento. Santo Deus, eterno Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse Glória. momento onde nós meditamos. Amém, Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Mediante a graça, tomamos o primeiro elemento, o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Antes de nós tomarmos o cálice, vamos cantar a primeira estrofe do hino de número 123. Após o término da primeira estrofe, a diaconisa Raquel vai estar dando graça e nós estaremos então prosseguindo na celebração da ceia. Hino de número 123, louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue e por nós pecadores bebeu. Eis desse sangue lavado, com roupas que calma mansão. Perante seu Deus hoje estão.
Aleluia. Sim, Deus. Glória a Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós agradecemos, Senhor. Nós louvamos por essa noite. Nós louvamos, Senhor, que através da cruz, como Jesus, Senhor, temos comunhão com o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus Cristo, pelo teu amor por nós. Verdade. Graças a ti, Senhor, por perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mediante a graça que tomemos o cálice da nova aliança, que foi o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Perdão. A palavra do Senhor diz que, após ter ceado, Jesus vai na direção do monte para orar e ele sai com seus discípulos louvando a Deus. Provavelmente cantando um salmo, mas nós vamos cantar o hino de número 417 do nosso cantor cristão. Brilho no viver. Não somente para fazer o feito sem cura, é despertar com muito amor, mas as coisas mais difíceis, por exemplo, desfazê-las com vivo, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez alguma vez tu possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar boa mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez alguma vez tu possas socorrer, brilhar no meio do teu viver, por mais que seja teu esforço a exercer, por mais linda tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez alguma vez tu possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto, por esse momento de comunhão, onde estamos relembrando que a solução é Jesus, por ter vertido o seu sangue na cruz do Calvário. Somos gratos por tamanha salvação. Te agradecemos porque hoje tivemos a oportunidade de expressar o que vivemos numa semana que passou e de iniciar uma semana para bendizer, glorificar e exaltar o teu nome. Leva-nos aos nossos lares, sob a tua graça e sobre a tua proteção. Dê ordem aos anjos a respeito de cada um de nós, porque o Senhor diz na tua palavra que darás ordem aos anjos ao nosso respeito. Abençoa as nossas famílias, nossa casa. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa. Livra-nos do dardo inflamados do maligno. Que a nossa semana seja uma semana sobre a tua graça e proteção. Guarda os nossos familiares, nossa família. Porque, Pai amado, é no nome de Jesus
que nós te pedimos, crendo e agradecidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, sobre a vida do teu Israel espalhado por essa terra, sobre a vida desses que nos ouvem pelas redes sociais, desde agora e para todo sempre a Igreja Unida diz. Amém. Deus abençoe. Você pode se assentar. Oramos silenciosamente. Estamos encerrando o nosso culto. Você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.